Opa, tudo bom? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um 6cast, 6 caras e um podcast. Eu sou o James William e pra mim fake news boa é fake news com alcance zero. Olá, eu sou o Ricardo Celso e eu não tolero a disseminação de fake news. Olá, eu sou o Thiago Martins e até hoje eu não entendo por que as pessoas espalham fake news. Olá, eu sou o May Lazari e fake news pra mim, ela existe desde quando eu nasci, né? Só mudou de nome, era aquela fofoca de cerca. Olá, eu sou Danilo Dantas e pra mim fake news é apenas preguiça de buscar a informação correta. Olá, eu sou o Rafael e pelo amor de Deus, confiram os links antes de postar em todos os grupos do WhatsApp. Esse é o segundo episódio do 6cast e o assunto de hoje promete. Hoje nós vamos falar sobre fake news e as coisas absurdas que as pessoas acreditam e compartilham nas mídias. Em primeiro lugar, para quem está ouvindo e de repente não sabe, não conhece o termo fake news, é importante a gente dar uma explicação rápida aqui do que se trata. Fake news são as notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. São aquelas notícias publicadas com títulos que chamam a atenção, imagens que chamam a atenção, mas com o único propósito de enganar a pessoa e, na maioria das vezes, só atrair cliques, né? Quantas vezes você não saiu compartilhando uma notícia no Facebook só porque um amigo compartilhou e você acreditou que era verdade? Acontece muito e eu acredito que Facebook é uma das mídias hoje que mais sofrem com o problema das fake news. E esse ano, a gente entrando aí em ano de eleição, é onde acontece a maior incidência de fake news com assuntos políticos e notícias falsas políticas, né? Diz aí, Ricardo, o que você tem para falar pra gente hoje de fake news? Cara, fake news, todo mundo tá sujeito a cair nela, né? E todo mundo caiu e vai cair, né? É bem difícil você conseguir fugir dela, porque tem algumas que são bem clique, são bem iscas mesmo, né? Depende muito do assunto, da tua rede de pessoas envolvidas. Eu já tive professor que é mestre, que é doutor, postando fake, né? Então, todo mundo tá propício a cair, não tem como fugir. E o principal causador disso é as redes sociais, né? Elas dão vazão a isso, a boatos e fakes, né? Porque ela tá ali, ó, talvez uma pessoa bem confiante tua, sei lá, amigo, chefe, qualquer outra pessoa, até da família ali, compartilha e você... Primeiro você acredita naquela pessoa e não no link, na informação, né? E você acaba acreditando, ou na ânsia do momento e da hora de ver aquele caso, a gente acaba compartilhando com outra pessoa também para gerar assunto ou para gerar envolvimento, né? Então tem que ser um pouco mais calmo nessa parte, né? E as pessoas também, elas não querem pensar a todo momento, né? A gente quer diversão, a gente quer entretenimento, a gente quer lazer, principalmente o Facebook, né? O grande objetivo dele é entretenimento e informação. A gente não tá ali para ler teses e mega notícias e estudos científicos, né? A gente quer algo bacana, sei lá, pra gente dar risada ou pra compartilhar com o nosso ciclo de pessoas do nosso bairro, da nossa região, da nossa cidade, né? Ou as pessoas que estão à nossa volta. Então, se for um assunto que envolve o nosso cotidiano, o nosso contexto, a nossa, sei lá, pode ser até a nossa bolha, a gente vai compartilhar para tentar gerar algum assunto, né? Então, as redes proporcionam isso, principalmente o Facebook, o WhatsApp é o grande criador e disseminador de informações de fakes, né? Então é esses ali que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Para mim, o grande problema de fake news, né, Ricardo, fazendo um gancho aí no que você falou, que todo mundo tá sujeito a cair, é que hoje nós vivemos na cultura do imediatismo, né? Então, principalmente devido às mídias sociais, tudo é muito rápido. Então, o que eu vejo muito acontecer, as pessoas leem ali um título, às vezes de 50, 100 caracteres, e elas acreditam que aquilo é a verdade absoluta, né? Ontem mesmo eu recebi um link ali que era dizendo assim, ó, se você trabalhou entre 89 e 2016, acesse esse link, faz o seu cadastro que você tem o direito a receber R$ 1.272 da Caixa. E eu sabia que aquilo não era realidade, porque isso não foi divulgado em nenhum veículo de comunicação confiável. Então, quando eu fui olhar, era um domínio.tk, né? Até avisei a pessoa ali, falei, cara, isso aí ou tá querendo roubar os seus dados ou é um vírus. E para mim o grande problema das fake news é que o que acontece é que as pessoas olham para o título, acham que aquilo é uma verdade e saem comentando como se elas soubessem
toda a realidade, que aquele pedacinho de informação fosse o que fosse mudar a vida da pessoa. Então, no final, para mim, as fake news elas servem para corroborar com essa polarização de ideias que a gente vive hoje em dia, né? Então, não existe meio termo, ou a pessoa é esquerda ou é direita, ou ela é certa ou ela é errada, ou ela é amigo ou é inimigo. E eu acredito que muito disso vem das fake news. Em especial esse ano de 2018, que é um ano político, vai ter fake news até saindo debaixo de árvore, né, cara? Isso pra mim é algo que a gente tem que ficar muito de olho. Como na verdade as pessoas são muito imediatistas, né, e compartilhar no Facebook principalmente é muito rápido. O cara vê aquela notícia e para ele compartilhar é um clique, 2 cliques e ele sai disseminando aquilo para todo mundo. E eu acho que às vezes as pessoas têm preguiça de ler uma notícia e quando elas olham aquela notícia ali, leem só o título e a chamada e é verdade e pum, bota o compartilhar que eu preciso mostrar para todo mundo. E isso vai disseminando. É aí que ganha força a fake news, né? Na real, as pessoas gostam de se sentir indignada, né, cara? E compartilhar algo que causa indignação, ela passa adiante, ela passa essa indignação dela, né, cara? Nessa questão do imediatismo, eu acho que isso não é uma coisa voltada somente para as pessoas que estão procurando a informação e tal, tem aquela ânsia de compartilhar aquela informação. Isso ocorre também até com os veículos de mídia, canais grandes, CNN, que compartilham, que tem aquela corrida de quem vai postar aquela matéria primeiro, aí a primeira que posta pode ter alguma informação equivocada ali, alguma informação ou alguma imagem que não foi apurada, como já aconteceu inúmeras vezes, e essa informação, os outros veículos acabam também, sejam pequenos ou até grandes, acabam também tomando como base aquela matéria para fazer as suas, para tomar uma referência para fazer as suas, e isso acaba disseminando informações erradas. Um caso que aconteceu, aquele caso do fotógrafo lá, surfista, que fotografava regiões de risco, de guerra e tudo mais, e o cara simplesmente não existe. O cara foi um perfil fake criado, o cara pegava fotos da rede, sei lá de onde é que ele conseguia aquelas fotos, e jogava, e simplesmente os canais grandes pegavam aquelas fotos e botavam nas matérias. E não sabiam a origem do cara, e a outra questão é que eles simplesmente usavam as imagens do cara sem pagar os direitos daquela foto que estava sendo usada. Então, se tivesse um link de pelo menos pegar e pagar aquela imagem pro cara, chegaria num passe aí de, calma aí, esse cara não tem uma conta, não tem nada verificado dele, então tem alguma coisa errada aí. Então, acho que essa questão do imediatismo ocorre até pela questão dos veículos terem essa corrida de publicar as matérias e tudo mais. Aquela pressa de quem posta primeiro, de quem publica primeiro o conteúdo. Porque né? quem publica primeiro é o que vai ter, provavelmente tá muito mais, não sei se a palavra certa seria apto a capturar mais cliques, né? Então essa corrida existe e também é uma questão de imediatismo das mídias, não só das pessoas em compartilhar essas informações. Eu não sei se vocês se recordam, quando a Amy Winehouse faleceu, o programa Pânico na TV foi até o velório dela e o Daniel Zuckerman se vestiu, né? Ele é judeu, ele se vestiu como um judeu mesmo, saiu na frente do portão do local que estava acontecendo, o corpo estava sendo velado, e ele deu um pronunciamento dizendo que ele era um tio dela e que a família toda estava muito triste. Essa notícia a cobertura foi feita pela Reuters. E a Reuters espalhou essa notícia pro mundo todo, e daí os caras estavam domingo no Pânico tirando sarro da maior agência de notícias do mundo, né? Então, assim, se esses caras estão propensos a cair numa fake news, né, criar uma fake news nesse nível, é quase impossível que a gente nunca caia em algo assim, né? Isso é muito complicado, porque no final a disputa é muito essa, né? O quanto que eu vou conseguir do market share das principais notícias do dia ali. Então, é um caminho sem volta, eu acredito, mas vai muito da gente também se policiar e prestar atenção no que nós estamos consumindo também. Fora também as próprias fake news, às vezes por causa de uma informação errada ou de um desencontro de informação, né? Eu mesmo já aconteceu isso comigo, mas aquele caso lá do alcance zero de link lá do Facebook, onde o atendente do Facebook respondeu que realmente ia zerar o alcance, a atendente naquele caso, né? E eu ainda tive o azar de entrar em contato
contato com o Facebook do Brasil e também caí na mão da mesma atendente que falou a mesma coisa pra mim. E aí disseminou aquela notícia, aquela fake news. E, pô, todo mundo falando que ia zerar o alcance, e pá, e na real o assunto não era bem assim. De fato, diminuiu um pouco o alcance de links e tal, mas são estratégias e formas de conteúdo que você publica. Mas foi uma informação errada que foi passada do próprio suporte do Facebook e gerou uma fake news enorme, um bafafá enorme na época, né? Essa tua história aí, eu tenho uma frase do escritor inglês Caleb Colton, ele fala: a informação incorreta é mais desesperadora do que a não informação. Então o que quer dizer isso? É que ela produz um dano maior do que você nem ter a informação, né, cara? É, exatamente, né? E incrível como a informação incorreta tem uma capacidade de disseminar maior do que a informação correta, né? Normalmente a informação incorreta ela tem uma história mais, é algo assim mais pomposo do que a informação normal, né? Então, é mais polêmica. né? Tem uma polêmica maior, tem algo a mais, então aquilo ali deixa você mais indignado e acaba deixando as pessoas numa estácia, ou algo assim. Porra, eu tenho que compartilhar isso, porque isso aqui não pode, isso aqui não tá certo, isso aqui não é assim que deveria funcionar. É por isso, uma das formas que a fake news pega e se propaga muito mais rápido, né? E entrando na questão mais de usuário, o usuário comum, a maioria não tem informação real. O que eles têm, se você for ver em questão de Brasil e usuário, falando só agora entre nós aqui, tirando o resto do mundo, a maioria dos usuários, eles têm o WhatsApp e o Facebook como a internet deles. Eles não sabem que dali eles podem sair e ver outras coisas e talvez fazer uma pesquisa. Eles não têm esse discernimento e acaba tornando o quê? O que ele viu na rede social dele, o que viu no WhatsApp dele é verdade. Aquilo ali funciona para ele como verdade sem precisar pesquisar algo. É igual hoje, eu estava falando do WhatsApp ali antes, eu recebi nos 30 grupos hoje, 30, 40 grupos, uma promoção do Burger King de R$50, mas ninguém nem sequer percebeu que o burger no link está escrito errado. Não precisa ir tão longe para você descobrir que é uma fake news, que é algo que não é real. O burger está escrito com G-U-E e o burger do Burger King, o normal, o correto é G-E-R. Não tem é só você olhar, é simples. Mas mesmo assim, como você está no meio da sua bolha social, onde você está com pessoas que você confia, alguém compartilhou ali, pô, aquilo ali é certo. Então vou compartilhar também e vou avisar o máximo de pessoas possíveis para alertar o povo disso. Teve um congresso, um seminário, um seminário no Congresso, no Senado, né? No ano passado, onde o diretor de comunicação do UOL participou, o jornalista Rodrigo Flores, e ele falou, ele expressou isso, que na opinião dele, fake news não são como boato, são criadas para gerar lucro, né? Ela tem toda uma estrutura bem planejada, ela parece ser confiável, né? Ela tem um quê, assim, um cheirinho de veracidade, né? Cita fontes, cita pessoas, justamente para criar veracidade em cima daquilo que não é, né? Não existe, né? É falso, tão falso quanto uma nota de R$3. Mas porém é altamente um conteúdo compartilhável, muito compartilhável, né? A pessoa se envolve naquilo, compartilha, marca amigo, manda no WhatsApp, no Messenger, em todos os canais de comunicação que a pessoa tem. E realmente, para a maioria das pessoas, a homepage, a página inicial da pessoa é o Facebook, ou se tratando aí de aplicativos, é o WhatsApp, né? Messenger, fica meio que nesse duopólio, Facebook e Google. Sai de um para ir pro outro e volta. E eu até vi uma tabela, existem vários propósitos de fake news, né? Tem fake news que são só paródias, que os caras resolvem fazer só por questão de humor, e tem gente que leva a sério e acha que aquilo é uma verdade absoluta e na real era só humor. Tem outros que são só para gerar provocação, tem outras que é por questão de partido, político, coisa assim, para tentar criar uma mentira para prejudicar o outro lado ou o outro candidato. Tem outras que visam lucro, né? Ou fazer propaganda, né? Daquelas fake news que os caras criam justamente porque sabem que aquilo vai bombar e vai disseminar o conteúdo e gerar lucro de alguma forma.
Tem um outro ponto de fake news, que aí, olhando pelo lado dos publishers mesmo, né? Eu trabalho diretamente com a editoria de um jornal aqui da cidade e recentemente eu presenciei, infelizmente, um acidente na estrada e era um caminhão ali, um caminhão de bebida, ele caiu, tombou. Eu peguei, tirei umas fotos, fiz uns vídeos e enviei para a editora-chefe. Ela não publicou até que ela pudesse confirmar com a polícia militar da cidade vizinha se aquilo realmente havia acontecido. Então eu achei muito bacana, por um lado, que ela realmente quis ir a fundo, investigar, né, fazer o jornalismo investigativo mesmo, para não colocar nenhuma notícia falsa, né, porque poderia ser qualquer foto que estava rolando no WhatsApp. Mas do outro lado também tem um ponto de que existem sites que só trabalham com fake news, né? O MEI havia separado vários links, aí o Ricardo até tem um top 10 ali dos sites que mais fazem fake news no Brasil. Então, por um lado, nós temos um esforço muito grande de jornalistas e publishers querendo entender se aquilo é de verdade, mas por outro lado, a gente tem um esforço muito grande de jornalistas e publishers que querem cada vez mais criar fake news, né? Porque isso está muito atrelado hoje em dia com a quantidade de cliques que esses caras vão receber, o tempo que o pessoal vai passar no site. E tudo isso a gente sabe que depois vai para o Media Kit, vai valorizar ainda mais o clique, vai valorizar o CPM dos caras. Então tem um viés de mercado mesmo por trás disso, né? Isso que é o que eu fico mais preocupado, porque quando envolve dinheiro, quer dizer que a coisa não vai ser resolvida com uma facilidade tão grande. Na verdade, eu acho que assim, o maior problema do Facebook de há muito tempo atrás para frente é exatamente isso, né? Como é que os caras fazem para combater tanta fake news? Porque o que mais roda hoje em dia são notícias ou que é um clickbait, ou que é uma fake news, ou que não agrega nada para ninguém, né? Então, agora levantando um assunto aqui em relação a isso, que acho que vai gerar discussão entre o pessoal, e é um case bem interessante que aconteceu. Interessante não, né? Ele impactou o mundo inteiro. Foi aquele caso lá das eleições dos Estados Unidos, né? Onde as fake news realmente dizem que elas influenciaram. Eu acredito que realmente elas influenciaram. E hoje, pesquisando, eu vi sobre um termo novo relacionado a esse assunto, que foi a pós-verdade, né? Que é quando um fato já não importa mais se ele é realmente verdade, devido à quantidade de pessoas que estão acreditando nele. Isso me lembra aquela frase, minta até que se torne realidade. E aí é quando as pessoas absorvem a notícia e acreditam que é verdadeira mesmo, porque elas queriam que aquilo fosse verdadeiro. Então não importa mais se é verdadeiro ou não, elas começam a compartilhar, começam a disseminar, porque aquela notícia, elas realmente queriam que ela fosse uma notícia verdadeira. E o que agrava, e o que pode ter agravado o caso das eleições nos Estados Unidos, é juntar isso com o algoritmo, né, do Facebook. Você junta uma fake news, junta um monte de gente que queria que aquela notícia falsa fosse realmente verdadeira, que vão começar a compartilhar, e no feed dessas pessoas que já queriam que aquela notícia fosse verdadeira, o Facebook vai começar a distribuir mais notícias parecidas, começou, no caso, né, a distribuir mais notícias parecidas com aquela, porque as pessoas demonstraram interesse naquela notícia e acabou virando uma grande bolha de pessoas dentro do mundo onde aquela notícia era verdadeira e elas passavam a receber mais daquela notícia, né? Foi o que eu vi que, assim, resumindo, o que aconteceu e causou talvez a interferência no resultado da eleição, naquele Brexit, né, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e outros casos aí que bombaram em 2017, que aconteceram em 2016, mas que vieram à tona agora em 2017 e fizeram o Facebook começar a tomar diversas medidas para começar a evitar esses fake news, né? Porque eles viram que o fumo começou a entrar com força ali por causa desses casos aí, e aí resolveram achar uma solução, né? Essa palavra aí, James, pós-verdade, foi considerada a palavra do ano de 2016 pelo dicionário de Oxford, né? Que ele relata pós-verdade, relativo ou referente a circunstâncias nos quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais. Como que
a gente faz também para filtrar as notícias que nós recebemos, notícias fake, né? Como o James mesmo citou, né? Porque imagina assim, quando saiu aquele lance lá do alcance zero, brincando aí por baixo, essa notícia viralizou, pelo menos que eu vi aí, em 90% dos grupos que eu participo, né? E aquilo foi igual pólvora, foi para todo lado. E o que eu fico pensando é o seguinte, a maioria dos profissionais compartilharam porque eles queriam exatamente fazer o que o Ricardo falou, eles queriam mostrar que eles estavam perplexos com aquilo. Olha, eu não consigo aceitar que o Facebook está fazendo isso, né? E aí, imagina que assim, geralmente a fake news ela é muito mais difundida, né? Ela é muito mais divulgada e capilarizada do que a notícia de verdade, né? Quando sai a errata, por exemplo. Então imagina quantos profissionais que viram aquela notícia e possivelmente chegaram para os seus clientes e falaram, olha, agora ferrou, cara, agora nós vamos ter que botar mais dinheiro porque senão a coisa vai quebrar. Então assim, isso é muito complicado porque eu vejo que cada vez mais, e em 2017 isso ficou muito claro para mim, nós temos que, primeiro, manter a mente aberta e ser curioso, né? Ir atrás da fonte, viu uma notícia interessante, vai e procura uma outra fonte, 2, 3 fontes, porque é para ter certeza de que a gente está lendo aquilo que é real mesmo, né? Porque hoje em dia é muito difícil acreditar em uma fonte só, né? É muito complicado. Muito mais do que só audiência, do que só leitores, né? As pessoas têm que fazer o papel de revisores, né? Autorrevisores. E é complicado isso. Como é que você faz? Como é que você passa isso para uma pessoa que tem mais idade, que não tem tanta familiaridade, tanto domínio com a tecnologia, com as redes sociais, com as mídias sociais, né? Pra gente que é profissional da área, que tá antenado, que tá conectado, que tá o tempo todo mexendo, é até mais fácil, mais prático você fazer o papel de curadoria desse conteúdo, né? Apurar se tem outras fontes, fazer a revisão mesmo, né? Que seria o papel do revisor. Então, uma coisa também que está acontecendo muito, principalmente na parte da política, às vezes é uma fake news que não é uma fake news. Eu acompanhei nesses últimos anos, até por ter trabalhado muito com política e vi muito isso esse último ano, que foi o seguinte, edição de vídeo. Você pega uma parte de um vídeo do que a pessoa disse e transforma aquilo em uma outra notícia que não tem nada a ver. Não tem só uma frase ou uma parte de um vídeo do que a pessoa estava falando sem terminar o argumento dela. Então, naquele contexto, só no que você está vendo, nossa, aquele cara falou isso, eu não acredito nisso, mas não tem depois, e aconteceu aqui na minha cidade isso, de não pegar e colocar depois a explicação do porquê daquela fala da pessoa, e acaba mudando todo o contexto de uma fala, de um discurso, transformando em uma outra notícia que não é verdade, mas é verdade, numa parte é verdade e na outra não é. Manipular, tá comprovado que é verdade. Sim, mas você manipula ela para que ela se torne uma outra coisa, se torne tenha um outro contexto. Então, só que inclusive isso enquadra como fake news, porque transmitir uma informação incompleta, tirar um pedaço da informação, justamente para transmitir a informação errada, né? Você manipula a massa, né? Editar aquilo e manipular e remover uma parte da informação justamente para que ela passe uma informação incorreta. Inclusive existe um projeto de lei no Brasil, do deputado Luiz Carlos Rauli, não sei se é assim que pronuncia, do PSDB, né? Ele prevê uma multa de até 50 milhões no caso da plataforma não retirar o conteúdo com informação falsa, ilegal ou prejudicialmente incompleta, que seria esse caso, ela está incompleta para prejudicar. E assim como outros países também já colocaram em prática, né? Na Itália também o partido do governo está prevendo multas para casos que as plataformas não tirarem essas fake news. Na Alemanha já acontece, né? Se não me engano já está em vigor a lei. E aí acho que entra a corrida das mídias para tentar combater cada vez mais, né? Isso é um fato que se aproveita muito do psicológico das pessoas, né? Porque as pessoas elas estão muito mais propensas a acreditar em uma notícia que tá ali compactuando com a bolha dela, com aquele círculo de conceitos que ela acredita, do que com uma notícia que simplesmente vai contra ao que ela acredita. Então, tem uma pesquisa, um experimento, na verdade, de 67, do Tim Rock e Joe Balloon, que eles fizeram um experimento eles pegaram um gravador com algumas gravações
gravações ruins, em determinados pontos da gravação, pontos estratégicos da gravação, a gravação fica ruim e tinha 2 botões. Nesses botões eles colocaram em uma versão que compactuava com um posicionamento negativo e a outra compactuava com um posicionamento positivo. Isso em relação ao cigarro, o que o cigarro causa na saúde das pessoas. Então a positiva seria de que o cigarro não influenciava em desenvolvimento de câncer e tudo mais, e a negativa é que sim, influenciava e que as pessoas deveriam parar de fumar. Então as pessoas que ouviram esses áudios, elas se mostraram mais favoráveis a aceitar a informação que lhe convia. Por exemplo, um fumante aceitava mais a informação de que aquilo não causava um impacto na saúde dela do que a informação que ela deveria parar de fumar, por exemplo. Então com esse experimento eles mostraram bastante isso, que as pessoas estão muito mais favoráveis a aceitar uma notícia que compactue com aquele conceito que ela já tem pré-formado. Essa questão da política, de pegar um trecho de alguma fala de alguém, converter aquilo para uma outra situação. Por que isso? Simplesmente para se aproveitar dessa questão psicológica das pessoas em si. Elas vão pegar aquilo, vão transformar aquilo em uma coisa favorável ao conceito que ela já acredita, que, como todo mundo sabe, por exemplo, o próprio feed do Facebook, ele mostra coisas para você muito mais favoráveis ao que você tem interesse, ao que você acredita, aos seus conceitos, do que coisas que você não acredita. Então isso é muito mais fácil você moldar uma situação, digamos, fake, favorável à opinião e ao conceito de uma determinada pessoa, do que o contrário. Esse é um ponto que as fake news se aproveitam bastante, pelo menos nesse termo, nessa questão da política e tudo mais. Só para complementar ali, tem um estudo que eu achei bem interessante da Universidade de Stanford. Eles fizeram um estudo com 7.800 pessoas de ensino fundamental, médio, faculdade de 12 estados lá dos Estados Unidos. É bem recente esse estudo aí, e o resultado final é que 80% das pessoas não distinguem entre o link patrocinado e a notícia. A gente já entra em outro caso aí, que agora o que os caras estão fazendo? Eles estão patrocinando a notícia fake, né? Então as pessoas conseguem separar uma notícia de uma publicidade, mas elas não conseguem separar o link de conteúdo patrocinado e de uma notícia orgânica. Esse que é uma dificuldade que a gente vai enfrentar muito aí, principalmente com o ano eleitoral aqui no nosso país, é que além de fazer a notícia falsa, elas são patrocinadas ainda, né? Então a gente tem que ficar muito de olho aí, que às vezes a gente está recebendo uma publicidade de um conteúdo que não é verdadeiro, né? Então tem que ficar muito de olho. Cara, isso aí, só fazendo uma observação, isso aí é pura verdade mesmo, Ricardo, porque aqui mesmo eu já fiz essa experiência e tem gente que não tem a mínima ideia do que é um post patrocinado. Ele tem usuário que nem sabia que tem gente que paga pro Facebook para impulsionar mais um post, que nem sequer nunca percebeu aquela frasezinha, aquela palavrinha embaixo lá, patrocinado, embaixo de um post. E isso com várias pessoas que eu perguntei. Mas cara, às vezes você é instruído numa área. Não quer dizer que você entende do que está acontecendo no mundo, né? É muito comum isso. Tem massas e massas de pessoas que têm um intelecto fantástico que caem nesse tipo de situação. Porque eles têm um intelecto, eles têm um conhecimento dentro da área deles. Mas você vai colocar ele na frente de um computador, ele não sabe abrir um Word. Esse assunto aí é interessante agora a gente saber, e agora pro público comum mesmo, como o Rafael estava falando aqui, o cara que não entende muito da coisa, como é que o público pode se defender disso? Como é que o cara pode identificar uma fake news, ou o que ele pode fazer para tentar evitar compartilhar novas fake news e como se proteger dessas fake news? Exatamente, ou como combater isso, ou como não disseminar, na verdade, a palavra correta, né? A gente sabe que o Facebook é sobre a pressão de tudo aquilo que causou nas eleições, aí vários órgãos e países e governantes pressionaram, e ele vem trabalhando muito. Isso foi uma pedra no sapato muito forte no ano de 2017 e vai ser muito mais em 2018, tanto que eles acabaram de contratar mais de 10 mil funcionários, né, pessoas influentes, para rastrear as informações falsas ou fakes dessa grande rede do Facebook, né? Então eles vêm trabalhando muito forte, criaram ferramentas, criaram um novo algoritmo para pegar e rastrear tudo isso e não propagar
propagar isso, mas depende da gente, depende de nós, comunicadores, e de nós também que consomem informação, de não passar isso pra frente, né? Um dos principais pontos é não ler só o título, né, cara? Se você é uma pessoa que lê só o título de uma notícia e já sai compartilhando e contando a história, você tá muito enganado, né? Não faça essa besteira de passar vergonha lá na frente, né? Então, não leia só o título, tenta abrir ela ou tenta dar uma lida por cima bem rápido, né? A outra é, a primeira coisa para você notar é quando você abre um link ou quando você vê uma informação, é a data. Qualquer veículo sério, qualquer postagem séria, existe a data, né? Que ela tem que ter a data, tem que ter um momento, né? E até tem que cuidar, as pessoas acabam compartilhando e trazendo fake news antigas, né, cara? Às vezes aparece no meio aí notícias de 2014, 2011, né, cara? Um monte de coisa antiga, né? Você abre o post, tá lá postado em 26 de março de 2013, né? Então, são coisas antigas. Então, leia a data, tem que cuidar da data, né? Outra coisa é o texto, se ele tiver meio bizarro, meio louco, né? Que se estiver, não sei o que, o carro caiu na ribanceira e a pessoa foi retirada depois, não sei como. Você tem que cuidar o conteúdo que tem nesse. Se o texto não tiver 90% de ligação com o título, pode suspeitar mesmo, né, cara? E se não tiver uma menção de quem escreveu também, todo mundo tem nome, todo mundo tem identidade, né? Tem que ter alguém que escreveu isso, não pode ser só o veículo responsável, né? Outro fator importante é duvidar o domínio, né? Sites com o domínio que não tenha .br no final é sempre candidato a ser fake, né, cara? Isso não quer dizer que um site que seja .com ou qualquer outra extensão aí seja um criador de fake, né? Mas sempre duvido de sites que não tenha .br, né? E o nome do site, né? Sempre aqueles nomes doidos, né? Sempre questione, Correio do Poder, essas coisas malucas de nome assim que já entrega, né? Então tem que ter um nome coerente, né, cara? E aquela questão de várias fontes não significa veracidade, né? Se joga no Google, mas não quer dizer que aparece 10 fontes lá e seja verdade. Tem que saber qual é a qualidade dessas fontes. Então é conferir realmente o site, né? O veículo que está fazendo isso. No Brasil a gente tem a sorte de ter 2 sites aí que estão fazendo um trabalho excepcional e muito importante, né? Que é o eFarsas e o boatos.org aí, né? Então eles resumem todos os principais acontecimentos dos últimos 30 dias na capa, né? Você só abre lá e já olha ou digita na busca lá, sei lá, se apareceu uma notícia aí, digita lá que com certeza eles já estão catalogando, eles fazem um trabalho muito rápido, né? E se você identificar alguma coisa também, você entra lá no grupo ou no site e denuncia, você vai lá e posta lá, manda para eles que possivelmente eles vão dizer, ou até a comunidade, tem um monte de gente muito já ligada nesses acontecimentos e já vão dizer de cara se é uma foto, se é um vídeo, se é um texto que é falso, que já apareceu, porque tem um monte de gente que já sabe que aquilo já aconteceu antigamente ou atualmente, né? E as ferramentas, elas estão dando, todas elas possuem a possibilidade de você denunciar como, reportar como fake, ou como uma notícia irreal, ou como um spam, qualquer outra ação. Então, principalmente o Facebook, que é onde acontece muita disseminação, você clica sobre a notícia lá, vai ter lá naqueles 3 pontinhos lá, você vai dar o feedback, né? Você dar feedback sobre essa publicação e você marca lá o termo notícia falsa ou spam, qualquer outra coisa, e ela vai ser reportada para o Facebook. O Facebook já tem uma equipe de responsável para dar uma análise nisso e reportar. Os sites já vão ser catalogados e o Facebook vai cortar todos os conteúdos que tiver esse tipo de informação falsa aí. Então ajuda, não fica só olhando ou disseminando. Se você viu alguma coisa que tem cara de fake ou você não tem certeza, reporta para a rede, ou você vai lá e comenta para a pessoa, não deixa passar, vai lá e comenta, meu amigo, não sei se é bem isso aí, dá uma pesquisada, ou vai lá e você mesmo pesquisa e comenta com a pessoa, pode ser em off, no inbox dela mesmo, não precisa comentar lá público lá para talvez ela passar vergonha, embora eu faço a pessoa passar vergonha mesmo, eu não tenho dó. Quem dissemina bobagem, seja parente, seja amigo, seja cliente, seja quem for, eu vou lá e dou na cara mesmo, que não tem que disseminar isso não, né? Então a gente tem que ser mais policial mesmo, né? O WhatsApp é o outro grande vilão aí que não tem como controlar ainda, a rede não conseguiu, vai ser o maior problema para a grande rede do Facebook, desse produto dele, mas ali a gente também pode num grupo contestar, meu amigo, compartilha isso, seja um parente, seja amigo, seja quem for, contestar ou mandar um link ou informação, né, cara? Eu se vejo, já vou lá no eFarsas e mando um link, e aí já cai por terra a moral daquela pessoa, né? Então ajuda a combater isso também, né? Então a gente está vigilante e desconfiar sempre da informação, né? E tomar cuidado, porque isso pode influenciar a vida e o contexto de muitas pessoas aí, né?
Exatamente, é estar ciente de que nem tudo que tá lá no Facebook é verdade, nem tudo que tá lá nos sites de notícias é verdade. Sempre questione e procure informação, né? Pô, valeu sua audiência, muito obrigado por ouvir mais esse episódio desse podcast aqui. Eu acho que ficou bem claro aí o que a gente quis dizer, é que as fake news elas estão aí há muito tempo e elas vão continuar por muito tempo, né? Então cabe a gente entender se aquilo é uma notícia verdadeira ou não e também ter um pouco de curadoria, né? Será que vale a pena passar tudo para frente, né? Então isso é importante porque no final pode ser que ou você está prejudicando alguém ou às vezes você está prejudicando a sua própria imagem. Fica aí a nossa dica, eu agradeço mais uma vez aí os amigos do 6Cast, agradeço você que está aqui com a gente, muito obrigado e até a próxima. É isso aí, então, muito obrigado para todo mundo que esteve na audiência aí, que fica compartilhando, fica difundindo o 6Cast aí, e vamos difundir também essas informações e esse conteúdo, esse tipo de informação que a gente está dando aqui, para que as fake news não tomem proporções maiores aí, venha a causar problemas para pessoas, empresas e principalmente a sociedade como um todo aí. Vamos ficar sempre cuidando, fazendo um mundo melhor aí nesse mundo digital aí, principalmente a gente que trabalha com comunicação e informação aí. É isso, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Muito bom o papo, cara, e eu penso que todo conteúdo tem que ser ponderado, né? A fonte desse conteúdo. Informação nunca é demais, desde que seja uma fonte de informação confiável, desde que a informação seja fato, né, verídico, seja verdadeira. E é isso, até a próxima. Então é isso, Danilo Dantas aqui, gostaria de agradecer a presença de todos que acompanharam mais um episódio nosso, espero ver todos aí no próximo episódio, o tema tá bem bacana, até mais. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter acompanhado esse cast até o final e podem compartilhar sem medo, porque isso aqui não é fake news. Então chegamos ao final do nosso segundo 6Cast e para você que gostou do conteúdo, compartilha. Se você conhece alguém que precisa entender mais sobre essas fake news e saber do que se trata esse assunto, também compartilhe e convida para ouvir. E também quem quiser saber mais sobre os links que a gente citou aqui, vão ser relacionados aqui na descrição, lá no nosso site, no 6cast.com.br, 6 escrito, viu? Não é número. Um grande abraço e até a próxima. É da época de ver pornô em GIF, né? É, por aí. Da época que eu achava que seria melhor pornôs vir de ponta cabeça, né? Porque baixava até metade da imagem, depois ele travava a internet, né? Se fosse de ponta cabeça, pelo menos aproveitava alguma coisa. Boa essa aí. Puta que pariu. Essa foi... Puta.